Fala pessoal, último verbo modal aqui que a gente vai estudar, o must, tá bom? Ele talvez seja um pouquinho mais complicado aí, porque não tem nada muito parecido no português. Mas fiquem comigo aí que vocês vão entender, tá bom? Lembrando para quem não assistiu a aula 47, veio aqui direto, dá uma olhadinha na aula 47, pessoal, porque eu ensino lá como os verbos modais funcionam para a gente fazer frase afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Nessa aula aqui, por exemplo, eu vou explicar simplesmente a função do must e não necessariamente como ele entra em cada frase, tá bom? Então é importante você ter assistido a aula 47 para entender tudo do must. Vamos lá então. O modal must é usado para dizer que algo é obrigatório, tá? Então, em muitos sentidos, ele é bem semelhante ao have to, tá? Ter que, né? Então, olha aqui um exemplo, pessoal, de como ele é semelhante ao have to, essa frase aqui, tá? We are late. We must hurry. Estamos atrasados. Precisamos, devemos, esse sentido de obrigatoriedade, não dá para não fazer. Você é obrigado, tá? Precisamos, devemos nos apressar, tá? Então essa seria a tradução. E olha como ele é muito semelhante ao have to, pessoal. We are late. We have to hurry. Estamos atrasados. Precisamos, devemos nos apressar. Então, o must muitas vezes ele não aparece com tanta frequência, porque muitas pessoas acabam usando have to para falar a mesma coisa, tá? Mas o must ele pode ser usado, ele dá essa ideia de obrigatoriedade, tá bom? Agora, pessoal, tomem cuidado, porque na negativa do must, que seria mustn't ou must not, né? Quer dizer que algo é obrigatório não se fazer algo. Já a negativa do have to, don't have to, dá a entender que algo não é necessário, não precisa ser feito algo. Então, embora eles sejam muito similares, desculpa pessoal, muito similares na afirmativa, o must e o have to, na negativa eles têm sentido totalmente diferente, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. Afirmativa do must, né? You must be 18 to drive a car. Você deve ter 18 anos para poder dirigir um carro. Então, uma obrigatoriedade. Se você não tiver 18 anos, você não pode dirigir um carro, tá? You must be 18. Você tem que ter, você deve ter 18 anos. Já o mustn't é algo que é obrigatório não fazer, né? I told you a secret. You mustn't tell anyone. Então, te contei um segredo. Você não deve, você não pode contar a ninguém. Então, você é obrigado a não fazer, tá? Enquanto don't have to seria, não tem nenhum exemplo aqui, porque o nosso foco aqui é o must, mas, por exemplo, eu já fiz isso, você não precisa fazer. Então, tipo, I already did it, you don't have to do it. Eu já fiz a lição de casa, você não precisa mais fazer. Então, enquanto o don't have to dá uma ideia de que algo não é necessário ser feito, o mustn't dá uma ideia de que algo é obrigatório não fazer aquilo. Acho que deu para entender, né? Então, na afirmativa eles são similares, mas na negativa eles têm sentidos diferentes, tá bom? A outra função do modal must, que aqui eu já acrescentei o be, porque sempre que ele for usado nessa função ele vai ser must be, é falar de suposições, pessoal, que tem um sentido mais ou menos em português de deve ser. Então, por exemplo, aqui, olha. Man, yesterday was a long day. You must be tired. Cara, ontem foi um dia longo. Você deve estar, né? Must be, cansado. Então, sempre que você quer fazer uma suposição, baseado no que você sabe, no que você está vendo, você deve usar o must be, tá? Um exemplo, sei lá, você vê alguém
mexendo na barriga, a barriga da pessoa está roncando, você sabe que a pessoa não comeu faz tempo, então você faz uma suposição, né? Oh, you must be hungry. Você deve estar com fome. Tá? Então são suposições baseadas no que a gente vê, tá? Você vê alguém com um anel super grande assim, né, brilhante, você fala, nossa, deve ser caro esse anel. Então você está fazendo uma suposição. Então você vai falar, oh, this ring must be expensive, tá? Então, suposições, no sentido de deve ser, que você está supondo que algo é, ou que algo está, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí o modal must, tá? E o negativo de must, né? Pode ser must not ou mustn't. Tem duas formas de contrair ele. Na verdade, uma forma de contrair, né? Mas duas formas de usá-lo na negativa. A estrutura é a mesma dos outros verbos modais. Você tem um sujeito sempre, o modal must, o verbo principal e um complemento. Na negativa, você tem o sujeito, o must acrescentado do not, verbo principal e complemento. E na negativa, você vai ter o verbo modal must para começar, embora é muito raro ver uma pergunta com must. O sujeito, verbo principal, complemento e o ponto de interrogação. Tá legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Um abraço.